Bom, então hoje para a nossa discussão aqui no grupo, para dar continuidade naquele trabalho que a gente estava falando sobre gestos e também sobre a linguística na relação do gesto, a comunicação na relação do gesto, eu pensei em trazer hoje para a gente o Blow Up, do filme do Antonioni, porque ele foi um filme que o Antonioni fez baseado no conceito de semiótica do Peirce, mas ele se fundamentou principalmente nas pesquisas do Umberto Eco sobre interpretação. E o próprio Umberto Eco depois escreve um livro falando do Blow Up, onde ele tem, em alguns livros dele, ele tem uns capítulos sobre o Blow Up. Inclusive eu trouxe um dos livros. Deixa eu pegar aqui. Aliás, 2 livros. Então, o Estrutura Ausente, do Umberto Eco, é o livro que o Umberto Eco escreveu sobre o Blow Up. Depois, o Umberto Eco lança um livro que não saiu no Brasil até hoje, não tem versão em português, só tem versão em italiano, que é um livro que ele fez um tratado sobre o Blow Up, que ele fala que o Blow Up, na verdade, é um tratado sobre a imaginação. É um filme que lida sobre o conceito de imaginação. E Os Limites de Interpretação do Umberto Eco foi o livro que o Antonioni se inspirou para fazer o Blow Up. O Blow Up, ele criou uma trama de uma história de um personagem que é fotógrafo, e depois ele está enjoado de fazer as suas fotografias de moda, porque enche muito o saco dele trabalhar com modelos, aquela coisa de lidar com as modelos. Ele resolve, sempre que ele termina de fotografar os modelos, ou no intervalo que ele tem de fotografar os modelos, ele sai para fazer o hobby dele, que é ou comprar coisas numa loja de antiguidades ou fotografar num parque. Porque como ele é fotógrafo, o hobby dele é fazer as fotografias que não tem nada a ver com o modelo. Numa dessas vidas ao parque que ele vai fotografar, ele fotografa um casal que está lá, uma mulher com um senhor de idade. Ele percebe pela foto que ela estava olhando para algum canto, que é alguma coisa estranha. E ela vai pedir para ele o negativo da foto, ela não quer que ele revele essa foto. Ele fica curioso com o fato e começa a investigar a foto. Só que ele não vê nada na foto que dê indícios de algo que possa ter acontecido. Então ele vai usar o processo blow-up, que é uma técnica da fotografia, onde você pega um pedaço da foto, amplia na edição, na revelação. A hora que você revela essa foto ampliada, você pega um outro pedaço dela, amplia de novo, até você chegar num detalhe mínimo da fotografia. Que hoje a gente faz com zoom no digital, mas na época se fazia revelando a foto, fotografa o trecho da foto para ampliar, fotografa o outro e vai ampliando. Nessa ampliação ele começa a interpretar aquelas manchas que vão aparecendo, porque quando você vai ampliando foto, os pixels vão gerando várias manchas. Ele começa a interpretar aquelas manchas, assim como a gente faz brincando de olhar para a nuvem e ver formas, ele começou a ver formas. E ele pressupõe que ele viu uma arma, alguém com uma mão com uma arma, né, alguém apontando uma arma, e um corpo estendido na direção que a mulher estava olhando na foto que ele tirou. Então ele começa a achar que ele presenciou um crime e começa a querer saber mais sobre esse crime. Então essa é a história que o Antonioni criou, para usar esse processo essa ideia de manchas que a gente não sabe o que são e a gente cria a interpretação, para falar do que é o processo de interpretação e a subjetividade. E aí chegar no conceito de imaginação, como que o ser humano imagina algo e de repente torna aquilo tão verídico a ponto de convencer outras pessoas a acreditarem naquele mesmo fato. Tanto que a gente assiste o filme e essas manchas vão aparecer para a gente como um cadáver e uma arma, e a gente vai acreditar que realmente houve o crime. Mas ao mesmo tempo ele não viu o crime, então ele não pode dizer que ele presenciou o crime, que ele acredita que presenciou, porque nada mais ele viu que foram manchas. Então essa é a ideia que o Antonioni trouxe para discutir essa questão de subjetividade, imaginação. Então, vou começar falando um pouquinho. Eu chamei a apresentação, né, de
a potência do gesto é fazer crer, porque uma das coisas que o Antonioni vai discutir, e também o Umberto Eco, é que todo o processo de imaginação e criatividade ele surge de um gesto. É a partir da interpretação de um gesto que a gente começa a imaginar algo. Quando a gente vê formas nas nuvens, o Umberto Eco coloca uma coisa interessante. A gente não vê simplesmente o contorno, a gente vê o movimento que está sendo feito. Porque ele fala, só o contorno não nos diz nada. A gente precisa de um movimento para acreditar que aquilo lá é alguma coisa. Então ele fala, a forma de um cavalo, ela não é um cavalo. A gente só começa a acreditar que aquela forma representa um cavalo quando a gente vê o movimento das patas, vê o cavalo em movimento. Quando o cavalo não está em movimento, a gente simplesmente vê uma mancha e não vê o cavalo. A gente precisa ver algum mínimo movimento, algum mínimo gesto para acreditar que aquela forma é aquilo que está sendo proposto que ela seja, ou que a gente está conduzindo àquela interpretação. Então, para a gente começar, eu trouxe uma frase do Wilhelm Flusser, que ele vai falar um pouquinho a respeito do que é esse processo de conhecer signos, interpretar signos e transpor esses signos ao nosso modo de ver o mundo, né? Então ele vai falar que o homem é um animal alienado e vê-se obrigado a criar símbolos e a ordená-los em código. Caso queira transpor o abismo que há entre ele e o mundo, ele precisa mediar, precisa dar sentido ao mundo. E eu coloquei entre parênteses as duas palavras que ele também coloca no livro dele, em alemão, porque ele buscou trazer essa ideia de mediar e alienado o mais próximo possível da tradução do português. Mas como a gente está falando em interpretação, o próprio autor, traduzindo o próprio texto, ele também está interpretando a maneira dele. Mas é o mais próximo que ele conseguiu encontrar dessas duas palavras. Mas essas duas palavras, a primeira palavra ali, que foi traduzida como alienado, ela, no alemão, ela traz também uma carga muito forte de significação, de dizer a pessoa ausente. É o alienado no sentido de ausente. Então, ele fala disso, o homem ele é ausente do mundo, ele não está conectado a nenhuma informação, nenhum modo de se comunicar. Para isso, ele precisa de códigos para se comunicar. Por isso que o homem criou sonoridades comuns para se comunicar, e a partir dos desenhos de parede rupestres e as sonoridades se criou um alfabeto, são códigos que ordenados em sequência geram palavras, que ordenados em sequência geram frases, e assim a gente poder entender o que um está querendo dizer para o outro. Porém, ele ainda coloca isso, essa palavra que traduz por mediar. O mediar, ele até coloca entre aspas, porque ele traz essa ideia de, a partir do momento que nós estamos mediando, nós estabelecemos algumas regras para essas palavras. Maçã significa aquela fruta vermelha. Mas ao mesmo tempo, maçã significa a bochecha do rosto, a maçã do rosto. E aí a gente vai criando novas significações, e aí ele fala que surgem os, entre aspas, poetas. Que são as pessoas que, depois os poetas mesmo profissionais, né, da poesia, mas a ideia de poeta, que é o cara que pega a palavra e dá novo significado a essa palavra. E o ser humano, ele é cheio de dar novas significações às palavras. Por isso que quando a gente media nessa relação de homem e mundo e a comunicação entre os homens, as palavras acabam dando múltiplos significados, e o mesmo texto que você escreve, um livro que você escreve, é o exemplo que o Umberto Eco dá. Você escreve um livro numa determinada língua. Uma editora que vai traduzir, por exemplo, em português, vai traduzir de um jeito, outra editora vai traduzir de outro. E às vezes você lê o mesmo livro do Umberto Eco, Limite de Interpretação. Eu leio essa edição da Perspectiva. Você lê a edição da Kozak Naif, ela lê a edição da Record, que são as 3 edições que saíram do Limite de Interpretação. Cada um vai chegar com uma resposta e falar, o Umberto Eco disse isso. Você vai falar, não, ele não disse. No meu texto está escrito assim, está diferente. E ela vai dizer outra coisa.
E ao mesmo tempo, o que está escrito aqui, a gente lendo também vai interpretar a nossa maneira. Então esse processo de interpretação ele é bem complexo nesse sentido de que cada pessoa que interpreta dá um significado diferente. E é o que a gente vai ver na relação do gesto, porque o gesto, por mais que ele diga tudo para a gente a partir do gesto, sem precisar das palavras, mas o gesto ele é interpretado por cada um de a sua maneira. Você vai interpretar no movimento de mão, você vai falar, ele está fazendo isso, ela vai estar falando, não, ele está fazendo aquilo. Ele vai chegar, não, ele quis dizer outra coisa. E aí entra o conceito de cultura que a gente vai ver muito forte no filme Blow Up. O que é o conceito de cultura? Só um geralzão que eu trouxe nessa interpretação nossa aqui, nesse processo nosso. A ideia de cultura ela é uma relação de regras e padrões determinados por um pequeno grupo, mas que são influenciados pelo autoconhecimento e o processo de formação de cada um dos indivíduos. Então esse é o conceito de cultura. A gente fazer um gesto aqui no Brasil, nos Estados Unidos você faz isso aqui é um ok, você faz no Brasil você está xingando. E a gente vai ver que esse processo acontece muito isso, depende muito do foco cultural. Às vezes uma mesma palavra dita em São Paulo significa uma coisa, no Nordeste significa outra. Então, falar um pouquinho, para já chegar no filme, o Flusser ele nos coloca o processo de decifrar. É uma outra maneira de a gente falar sobre a imaginação. A imaginação ela vai cair em 3 categorias que o Umberto Eco coloca, que é a interpretação, a tradução e a decifração. Ele coloca que interpretar é o processo de você pegar algo e colocar seu ponto de vista. O interpretar é quando você coloca o seu ponto de vista. A decifração, que o Flusser vai colocar aqui, ele vai encontrar conteúdos, né, não só apenas alguns conteúdos ocultos que já estão lá no fundo do recipiente, mas também por isso podemos ser iludidos por um cifrador. Porque quando a gente decifra, a gente tem códigos. Decifrar são buscar códigos para interpretar. Quando a gente busca códigos, a gente está abrindo um dicionário de códigos. Então esse símbolo significa isso, esse símbolo significa aquilo, a gente vê uma sequência de símbolos e começa aquela brincadeira que tem em passatempo, que tem o quadradinho, a bolinha, não sei o que, a bolinha significa o A, o quadradinho, não sei o que, e aí você vai formar uma frase. Então você vai pegando os símbolos e traduzindo para formar uma frase. Que é o que os historiadores fazem, né, quando entram numa pirâmide, numa caverna e encontra símbolos ali, e começa a traduzir aqueles símbolos e criar padrões para traduzir aqueles símbolos. Então a gente acaba sendo iludido. Por quê? Porque quem cria os padrões é alguém que achou que era aquilo. O Flusser deixa muito claro, ninguém, por mais que a sua pesquisa seja complexa, existe o achar. Nenhuma pesquisa vai dar conta do todo. Alguém disse que aquele solzinho na pirâmide significava o Deus Sol, Ra. Acharam 1001 maneiras, né, coisas que estavam lá no local, fatos históricos para achar que era aquilo. Mas se de repente, numa outra condição, teve uma enchente, por exemplo, teve uma tempestade de areia, se perderam aqueles objetos que foram encontrados lá, a pirâmide estava em outra condição, poderia ser que interpretasse que aquele sol é outro significado. Então, por isso a gente acaba sendo iludido pelo cifrador, né? Por quem está decifrando ali aqueles códigos. E isso acontece muito em filme. E acontece agora, está acontecendo agora, porque eu estou dando uma interpretação do filme. A gente fez isso com o Moonlight. 2 pessoas falando do Moonlight. Uma pessoa que falou do Moonlight aqui, no caso, quando eu falei do Moonlight, eu trouxe uma interpretação da cinema. Outras pessoas já trouxeram outra interpretação. E a gente vai indo com essa ideia de que cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente. E eu trago códigos que fazem com que vocês comecem a ver do jeito que eu vi. Eu falo, ó, por causa que o dedo do cara está apontado para a direita, significa isso. Por causa disso, disso e disso. Aí vocês começam a interpretar dessa maneira também pelos códigos que eu trouxe.
Mas outra pessoa pode trazer outros códigos que podem ir na contramão do que eu falei. Pode negar o que eu falei e dar outra interpretação completamente diferente. E aí, no Moonlight, tem uma coisa muito interessante que eu vi depois, buscando algumas críticas acerca do Moonlight, teve uns críticos que trabalharam a ideia da cor. Vários falando a ideia da cor do azul, o filme lidar com quase que o filme inteiro é azul, e o personagem blue e tudo mais, pela ideia de blue significar em inglês, significar também tristeza, e o azul ser a cor da tristeza. E de repente teve um crítico, que não foi pelo viés do inglês, é um crítico de Portugal, ele inclusive é o cara que media o festival, ele que faz toda a narrativa do Festival de Portugal de Cinema, ele que trouxe vários filmes de Portugal para o Brasil, ele fez essa ponte com o Brasil. O cara simplesmente, chama Joaquim Pereira, ele simplesmente fez o seguinte, ele colocou que o azul é esperança, porque na Europa existe, nos países latinos da Europa, existe essa ideia de que o azul é a cor da esperança. Porque depois de uma tempestade de um céu cinza, as nuvens saem e o céu azul é a esperança de um sol para secar aquilo que foi consumido pela enchente da chuva. Então existe esse poema famoso em Portugal, inclusive foi o poema que estava na epígrafe do livro do Camões. Então o Camões ele usava esse... No Lusíadas ele abre com essa epígrafe, e aí isso aí dá um outro significado, tipo, se o azul é esperança e se o azul é tristeza, são significados completamente diferentes, são modos completamente diferentes de ver o filme. A gente vai ver dois filmes completamente distintos. Se a gente assistiu Moonlight com viés da esperança, é um filme. Se a gente assistiu Moonlight com viés da tristeza, é outro. Eu já vou colocar uma cena aqui pra gente. Então só para já dei uma pequena contextualizada, mas só para situar bem. O filme é um repórter, é um fotógrafo de moda. Ele no seu hobby fotografa o parque. Aí tem essa historinha que eu contei para vocês, que ele fotografa a moça, acha que teve um crime. Duas personagens importantes para essa história, além dele, vai ser o amigo dele, que é o pintor, que eu comentei aqui, e tem um outro amigo dele, o Ron, que é o cara que produz as fotografias dele. Todas as fotos que ele faz, o Ron é o editor das fotografias dele, é o cara que publica os livros de fotografia, que faz as exposições de fotografia dele. O Ron vai ser um personagem importante, porque vai ter um discurso dele com o Ron acerca de: eu vi o crime lá, eu quero investigar esse crime, e o Ron vai ser o cara que vai na contramão dele e vai dizer: realmente viu esse crime? Então esses são os personagens importantes para o filme. E a ideia é sempre que esse filme, Antonioni não fez assim para os personagens, não é uma história de personagem, é uma história de personagem, mas também de do espectador que está assistindo o filme. Porque ele tem essa metalinguagem de que como que a gente que está assistindo o filme está interpretando também aquilo que a gente está vendo, e como que a gente está sendo influenciado pela interpretação do personagem principal, que é o Thomas. Como que o Thomas influencia a gente, como que a gente também tem o nosso modo de ver, e a gente também está sendo influenciado no filme. Tanto que no final do filme, vai ter uma cena que eu vou mostrar, o Thomas vai começar a ver coisas que não estão lá, a ideia de trabalhar com a mímica, de você ver, fazer a mímica como se você estivesse pegando um objeto, esse objeto não existe, e a gente começa a ver esse objeto em cena. Como que ele consegue convencer a gente que o objeto está em cena sem estar em cena. Eles estão conseguindo ver a... Eu nem sei, né? Então... Eles não estão... porque eles estão vendo só a gente? Tá. Antes era a imagem que eles estavam... Será que a Valkyrie e o Daniel estão... Eu espero que sim. Vocês estão conseguindo ver o filme? Vocês estão ouvindo aqui.
Talvez tenha que compartilhar a tela, não sei. Pelo Skype. Ainda não. Tô vendo não. Então tá, é só Tô vendo compartilhar. não. Põe aí no. Você sabe, né? Como é que é? Não Não, é acho no que mais ali? Eu acho que é no mais. Aqui. Não. Vai ali no mais, embaixo. Compartilhar a tela. O som. O som também. Põe o monitor. Põe compartilhar. Isso, compartilhar a tela. Aí compartilha o som também. Lá naquele mais. Não. De novo, né? É, Aqui de novo. isso. Ali, compartilhar telas e sons, na verdade. Agora vai, né? Eu não Tá sei. vendo agora? Vê se tá vendo. Agora sim. Antiques. The store you call doesn't like it, Emma. Forget it. Good. Rethink it. I must be doing smileys. Because it's good for you. Sometimes you really need it. I must be 5 or 6 years old. They don't mean anything when I do them. Just a mess. Afterwards, I find something to hang on to. Like that. Like that bed. And it sorts itself out. And adds up. It's like finding a clue in a detective story. Don't ask me about this one, I don't know. Can I buy it? No. Will you give it to me? E então ele dá essa referência pra gente, como que a gente vive isso no dia a dia, né? A gente vai interpretando, vai buscando as livres associações, até uma hora que a gente dá um significado e a gente acredita naquele significado. Humberto Eco coloca uma coisa interessante, ele fala muito sobre, desde o que ele escreveu O Nome da Rosa, ele fala muito sobre, ele critica muito o processo de afirmação religiosa, né? Uma ideia de ser algo absoluto, mas ele coloca que toda religião ela é nada mais do que um processo subjetivo de uma crença subjetiva, né? Então ele coloca uma coisa interessante. Alguém te fez acreditar na existência de um Deus que teve seu filho que veio à Terra, foi crucificado. São símbolos que foram trazidos de determinadas culturas e foram interpretados de maneira diferente. Ele fala, o símbolo da pessoa crucificada, né? O santo crucificado, pessoa divina crucificada. A própria cruz já existia na cultura celta, muito antes da cultura católica cristã. Ele fala de culturas egípcias que tinham o símbolo da cruz e a pessoa crucificada, o Deus crucificado. E ele fala, foram interpretações que foram trazidas para outras culturas e foram
maneira que fez com que a gente acreditasse que existe um Deus único, que se tem seu Filho, que veio à Terra, que é Jesus Cristo, que foi em Jerusalém, ele pontua locais, e de repente assim, ele falou, a mesma história aconteceu no Egito, só que foi pontuado no Delta do Nilo. No Delta do Nilo aconteceu a mesma história que aconteceu em Jerusalém. Só que para poder trazer para a sua própria cultura, aquela religião lá teve que mudar o local que a história acontecia. Então você muda pequenos detalhes para você trazer para a sua cultura uma história que às vezes é universal. Então ele coloca esse processo assim, né, é a coisa da pista policial. A gente vai trazendo para um comum. Todo mundo está achando que é o fulano e a gente tem quase certeza que é o fulano, mas a gente não tem provas que é o fulano, vamos associar alguns fatores para culpar o fulano e dizer que ele é o culpado do crime. A gente busca fatores, associa ideias e cria uma teoria que todo mundo acredita. A gente faz as pessoas acreditarem nessa teoria. E continua sendo uma teoria, não é nada comprovado fisicamente, de fato não aconteceu aquilo. É uma teoria e aquela teoria fez a gente acreditar. Então o Flusser coloca essa ideia, né, que decifrar é selecionar o conteúdo de seus recipientes. A gente busca pequenos elementos. O cara falou, aí eu começo a ver uma perna aqui, porque ele separou aquela forma geométrica e associou com uma perna. Mas ele foi buscando elementos naquele todo para achar formas, achar signos que pudessem ser interpretados. É um desdobrar daquilo que o cifrador recheou. Dobrou e tornou implícito nesses recipientes. Isso não apenas ao nível das cifras isoladas, mas em todos os níveis de mensagem codificada. Se esses conteúdos foram rigorosamente dobrados, então a decifração é um empreendimento que exige muito esforço. Não apenas alguns conteúdos ocultos que lá estão no fundo, os recipientes podem nos escapar, mas também, e isso é pior, nós podemos ser iludidos pelo cifrador. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a ideia da liberdade da tradução, consolida para si uma nova e mais alta legitimidade. Ele vai falar a ideia de liberdade, que o problema da tradução é o problema da liberdade, porque a gente tem liberdade de traduzir. Não existe nenhuma lei que diga todo mundo tem que traduzir igual a mesma palavra, a mesma frase, o mesmo gesto, o mesmo signo. Cada pessoa tem a sua liberdade de interpretar a sua maneira. Que o Humberto Eco fala que é o livre-arbítrio da interpretação. O livre-arbítrio é a chave da interpretação, é o processo de interpretação. Desde o dia em que foi instituído o livre-arbítrio, cada pessoa interpreta a sua maneira, e aí vem aquela ideia dos conflitos, que o Humberto Eco fala, toda guerra surge por quê? Porque você tem dois lados brigando. Um porque acredita no X, o outro porque acredita no Y. Mas eles estão falando do mesmo signo. Só que cada um interpretou de uma maneira diferente. Aí o cara interpreta que assim, é direito das pessoas fazerem tal coisa. O outro fala, não, o direito é fazer outra coisa. Isso aí é errado. E o cara fala, não, isso é certo. E aí começam as guerras. As guerras começam pela liberdade de interpretação. No processo de traduzir uma lei, uma ordem, de repente uma própria lei da natureza, e cada um interpreta a sua maneira e cria regras para o seu bem-estar, né? Para si próprio para se beneficiar. Então cada um se beneficiando daquilo que aconteceu ali, aquele fato que está ali presente, buscando a sua maneira de interpretar. Humberto Eco ele vai colocar um probleminha que ele chama de Eco, ele chama de Peirce e os feijões. Então Humberto Eco ele vai brincar com Charles Sanders Peirce na semiótica com a brincadeira dos feijões que o Peirce já tinha apresentado no livro O que é Semiótica. O Peirce ele coloca a seguinte regrinha. Ele brinca com essa ideia de todos os feijões provêm destes sapos são brancos. Ele inventou essa regra. Aí ele diz, qual é o caso que nós estamos investigando? Esses feijões provêm desse sapo. Uma vez que esses feijões provêm desse sapo e a regra é que são brancos, o resultado é, esses feijões são brancos.
Se tiver um feijão lá que não é branco, é porque ele não veio daquele saco. Então, a partir do momento que você institui uma regra, você já institui o que está sendo investigado e você já institui o resultado. As regras já instituem resultados. Por isso ele fala do perigo de se colocar regras no processo de subjetivação, de interpretação. Porque a partir do momento que você coloca regras, você já está dizendo, é isso. E se é isso, então as pessoas já vão com aquele resultado. A partir do momento que eu dizer o que o cara viu lá no parque é um crime, um cara com uma mão segurando uma arma e um corpo estendido, por mais que a gente veja manchas, a gente já sabe que ali tinha um corpo e uma pessoa matou uma arma. Foi dito isso como uma regra e a gente instituiu como regra, a gente já sabe o resultado. Então, o objetivo do estudo são os feijões. O campo de pesquisa é o sapo. Nós estamos investigando os feijões que estão dentro daquele campo de pesquisa que é o sapo. Qual é o caso que ele apresentou? A relação dos feijões com o sapo. Feijões que estão dentro do sapo são brancos. Que estão fora podem ser brancos, mas também podem ser marrom, pode ser preto, pode ser vermelho. A posteriori, a regra de serem brancos. Ou seja, o caso é esse, relação dos feijões com o sapo, a partir da ideia de que se instituiu uma regra, os feijões que estão no sapo são brancos. O objetivo de estudo nosso, que são os gestos. Nos gestos, o nosso campo que nós estamos investigando aqui no grupo são os filmes. Então a gente está investigando os gestos no filme / cinema, no todo, na ideia do todo do cinema. Que pode ser transposto numa peça de teatro, numa coreografia, uma dança. Né? Qual é o nosso caso? A relação dos gestos com o filme. Automaticamente nós estamos dando um resultado. Cada pessoa que vier aqui falar no nosso grupo vai dar uma maneira de interpretar os gestos. Então já vai dar um resultado para a gente. Nesse filme nós queremos ver isso. Nesse filme nós queremos ver aquilo. Então, aquilo que eu falei para vocês do que é ilusão gestual. Na relação com os feijões. Então o Eco ele diz que toda regra hipotética é hipotética, pois é subjetiva. Segue uma lógica instituída e não natural. Todos os feijões que provêm desse sapo são brancos. Será? Aí a gente começa a questionar, aí entra a subjetividade. Ele disse que os feijões são brancos, a gente acredita que são brancos, mas será que são brancos? Mesmo a gente está vendo eles brancos porque a regra diz que são brancos. E a gente fala, já que são brancos, não pode ter nenhum de outra cor. Mesmo que tenha, a gente vai ignorar que eles estão lá. Então a ilusão, as regras fazem crer, pois instituem o fato. A ilusão gestual, ela trabalha com duas instâncias. Primeiro, acreditar no gesto que não está lá. A gente acredita na faca que entrou no corpo da mulher no psicose, mas isso nunca aconteceu. Dar significado institucionalizado ao gesto. Esse é o gesto correto de segurar um garfo. Então a gente institucionaliza, né? Cria uma instituição do gesto, que é o quê? Padrões. Esse é o jeito certo. Se não fez isso, está errado, está indo contra a lei, contra a regra que foi proposta. Então, no filme Blow Up, o que acontece? O objetivo de estudo são as manchas. Ele está analisando as manchas. Ele viu uma fotografia e tinha manchas na fotografia. O campo de pesquisa, a fotografia e a pintura. Apareceu na cena ali a pintura e nós vamos ver a fotografia. Qual é o caso? A fotografia revela a mão com arma e o homem estendido, o cadáver. Por quê? Porque o fotógrafo disse isso. Eu vi uma mão com a arma e um corpo estendido. O signo é a mancha. Os signos atribuídos, arma e corpo. Ele chegou lá e disse, essa mancha é uma arma, essa mancha é um corpo. A dedução, assassinato, crime. A gente deduz que houve um assassinato, houve um crime. Humberto Eco ele coloca que o Antonioni fez uma brincadeira bem interessante. Ao ampliar diversas vezes a fotografia do filme, ele nos coloca numa posição de ver manchas. Mas ao mesmo tempo, em algumas pequenas cenas, ele coloca essa mão com arma
como se fosse assim, o ponto de vista do Thomas. O Thomas está vendo essa mão com arma, mas essa mão com arma não existe, é ele que está vendo. Mas ele coloca para fazer a gente ver também, e a gente questionar aquela mancha que a gente viu. É para a gente fazer esse pequeno jogo. Mas ao mesmo tempo a gente deduz, então houve um crime. Mas a arma não está dando tiro, é uma arma apontada. No momento algum a gente viu a bala sair da arma e acertar o corpo que caiu e esse corpo cair estendido. A gente não vê o crime acontecer, mas a gente já vem com essa resposta. Só de curiosidade, a banda que está tocando é uma banda chamada Yardbirds. Na época ela era formada pelo Jimmy Page, do Led Zeppelin, o Eric Clapton e outros músicos, Jeff Beck, outros músicos que depois ficaram famosos em outras bandas. O Eric Clapton era tão fã do Antonioni e também lia muito o Humberto Eco na época, que ele falou que quando ele descobriu que o Antonioni estava usando o Humberto Eco fazendo filme, ele pediu para a banda aparecer no filme. Ele cedeu o show da banda pro filme. Essa cena ele faz uma paródia, na época foi muito famosa essa cena, porque hoje a gente não conhece a história, a gente não entende um pouco a cena. Mas era uma paródia, era o fato que assim, o Jimi Hendrix estava tocando num festival e a caixa de som deu esses defeitos de ruído. O Jimi Hendrix começou a brincar e a usar o ruído como som da música. Ele começou a interpretar o ruído como elemento musical e fez uma música de ruídos. E fez um show assim com uma música gigantesca de ruídos. E aqui ele brinca com essa ideia, tipo, os caras do Yardbirds, eles começam a quebrar, para eles o ruído é a regra, né? O som tem que estar puro, limpo, o ruído é uma interferência, vai contra a regra. Enquanto que o outro interpretou diferente, ele usou a exceção como regra. Então essa ideia de que também a gente, no processo de interpretação, muitas vezes a gente pode usar a exceção como regra.
just been killed. Okay. Listen, those pictures I took in the park. I thought you were supposed to be in Paris. I am in Paris. Yeah. Have a drag. I want you to see the corpse. We've got to get a shot of it. I'm not a photographer. I am. What's the matter with him? What did you see in that pub? Nothing. Run. Aí nós temos dois momentos importantíssimos para a gente entender a ideia de imaginação, né? Interpretação. Primeiro, a ideia de que ele pergunta, né, mas o que realmente aconteceu lá? O que você viu no parque? Nada. Ou seja, ele realmente, de fato, ele não viu nada. Foi depois ampliando as fotografias que ele vê alguma coisa, mas ele não viu nada no parque. Ele imaginou as coisas que aconteceram no parque, ele deduziu, ele pressupôs a partir das fotografias que ele foi ampliando, mas ele não viu nada no parque. Segunda coisa que acontece interessante é que ele vai conversar com o Ron entre aquela moça lá que está supostamente drogada, né? O filme se passa em Londres, só para vocês situarem, e a moça entra e ele fala, você não devia estar em Paris? Ela fala, eu estou em Paris. É outro processo importantíssimo de pensar a subjetividade. Você faz-se crer em algo. Ele acredita que houve o crime. Ela acredita que está em Paris. Subjetividade ela é um processo de conduzir a crença. Humberto Eco fala, né, toda subjetividade tem o seu lado positivo, permitir a imaginação, mas tem o seu lado negativo, transformar a imaginação em crença. E a partir do momento que você transforma a imaginação em crença, você rompe as barreiras entre o que é imaginário e o que é real. E aí você já não sabe mais o que é ficção, o que é real, e você não consegue mais conduzir uma lógica no processo de realidade. Será que aquilo de fato aconteceu? Será que de fato existiu? Aí o resultado da investigação é o que menos interessa a Antonioni. O Carreiro é um crítico e pesquisador universitário. Ele fez um tratado sobre a ideia do que era o blow-up para ele. Então ele fala que o blow-up aborda a natureza da realidade. O que é real? Algo que fotografamos sem ver e não podemos provar que vimos pode ser considerado verdadeiro? Até onde aquilo que supostamente não aconteceu, mas que a gente faz acontecer depois, faz se crer, é verdadeiro ou não é? Até onde é real ou não é? Então ele questiona essa ideia, né, que o blow-up está justamente trazendo esse questionamento. E aí a gente vai pensar na questão dos gestos. Será que aquele gesto está dizendo realmente de fato aquilo? Será que a pessoa quer dizer aquilo quando ela realiza um determinado gesto? Será que o cara sentado naquela posição significa isso, significa aquilo? De repente uma pessoa sentada toda esparramada ali, você fala, ó, cara desleixado. Olha que cara desleixado. Será que o cara é realmente desleixado? O processo que a gente pega naqueles livros
de pseudopsicologia que quer regrar os gestos. Eu falo pseudopsicologia porque a psicologia de fato freudiana e junguiana, eles interpretam já alegando que a interpretação é um caráter deles próprios. E Jung dizia, eu interpreto os sonhos dessa maneira, não significa que os sonhos têm que ser interpretados dessa maneira. Por isso que ele era contra o dicionário junguiano. Fizeram um dicionário junguiano em nome de Jung, e o Jung, no final da vida dele, ele foi contra quem fez esse dicionário junguiano. Ele dizia, eu interpreto assim, você pode interpretar de outra maneira. E aí eles criaram esses livros, né? Tipo, tem aquele livrinho lá, O Corpo Fala, que é muito famoso, né? Você pega lá e fala assim, ó, se a pessoa estiver falando olhando para cima é porque ela está mentindo. Se ela estiver falando com a mão assim é porque ela está nervosa, porque ela está ansiosa. Se ela falar fazendo assim é porque ela está falando a verdade. Se criaram regras, instituíram regras. E de repente a gente vai lá e usa, ó, o cara está olhando para lá assim porque ele está mentindo. Ou de repente o cara tem um problema de visão ali, desvio de retina, e o cara olha torto porque ele tem um problema nos olhos, e a gente já está interpretando de outra maneira. Então, às vezes, o perigo, né, que tem de regrar significados é esse de a gente começar a interpretar gestos, achar que o gesto significa isso ou aquilo, e de repente esse gesto significa outra coisa. A pessoa estava fazendo uma outra coisa, e a gente começa a trazer os resultados prontos, sendo que às vezes não era para ser aquele resultado. Então, né, como ela disse, né, ele falou para ela, né, eu achei que você estivesse em Paris, e a moça falou, eu estou em Paris. E nós vamos ver agora uma cena que vai nos trazer uma referência também à questão do gesto. Aqui a gente vai trabalhar com dois tipos de gesto. O gesto da mímica, que vai lidar com a ideia do ver e crer naquilo que não está presente. A ideia é, eu vejo o objeto não existe. Mas eu vejo com a crença. Dos mímicos é justamente trazer essa ideia de eles estão jogando com uma raquete e com uma bola que não está lá em cena, a gente não vê as raquetes, não vê a bola, mas a gente imagina as raquetes e imagina essa bola. Aí ele faz um jogo interessante. O Thomas está ali olhando o jogo, aparentemente ele não está vendo, está achando graça de, tipo, não tem raquete, não tem bola. Mas de repente a bola sai e a moça olha para ele, tem um gesto de um olhar assim, de tipo, ó, pega a bola para mim. E aí ele crê na ideia da bola, e vai lá pegar a bola, bate a bola e joga a bola de volta, com essa referência de, tipo assim, ele entendeu naquele momento, e faz a gente entender também esse momento de que, tipo, realmente não tinha nada no parque. Ele viu, ele se propôs a ver algo no parque. O crime. Ele se propôs a ver a bola. Ele viu a bola, mas a bola não existe. Então ele viu o crime, mas o crime não existiu. Então ele começa a brincar com essa ideia de referenciais a partir de próprio gesto ali de fazer crer. Né? E tem uma passagem ali nesse entremeio interessante, que a gente começa a ver assim, como que o gesto, culturalmente, ele se apropria de recursos, ele se apropria de toda tecnologia, toda evolução que a gente constrói no nosso processo social. Né? Antigamente, o gesto do homem na caverna era a pintura, era o gesto de pintar.
Então, aquele que conseguia representar o homem caçando e tudo mais, desenhar na parede, era o grande, o maioral que o cara sabia comunicar. Ele conseguia comunicar a todos. Era o gesto da pintura. Com o passar do tempo, se desenvolveu a fala e o gesto passou a ser o da fala. Depois veio o gesto da escrita, aí a pintura se transforma em signos que se transformam numa escrita organizada, linearizada. Essa escrita passa a ser um processo também que um modo de escrever. Quem escreve à mão pensa e escreve palavras, frases, contextos diferentes de quem escreve na máquina de escrever. E aí começam a surgir as diferenças culturais de quem conta algo. A pessoa que faz um livro na máquina de escrever é diferente do que faz no computador. A história sai diferente, por isso que vários escritores dizem que ainda hoje preferem continuar na máquina de escrever. Ou, na mão, você pega a Mia Couto só escreve à mão. Ele dá para alguém depois digitalizar os textos dele. Mas Mia Couto, quando ele veio recentemente aqui no Brasil, ele falou, a palestra dele que ele deu na Cultura, na Livraria Cultura, ele falou que ele escreve à mão e com caneta de pena. E não é daquela tinteiro que tem tinta dentro, é aquela que você molha na tinta ali para escrever. Porque ele falou que é a maneira que ele sente que o texto dele flui, e quando ele tentou escrever no computador, o texto dele virou outro texto que não pertencia a ele. E aí a gente vai ver agora como que o cinema é uma ferramenta que conduz o gesto, que cria as possibilidades gestuais, porque a câmera seguiu a bola. A câmera fez a bola existir. O gesto da moça jogar a bola e a bola cair e quicar foi feito com a câmera. Foi a câmera que fez assim da mão dela, bateu no chão e foi seguindo a bola quicar. Então a gente vai vendo como que a tecnologia, as ferramentas narrativas que a gente tem para utilizar, elas vão criando gesto também, vão mudando o nosso modo de perceber os gestos. Aí eu vou recapitular um pouquinho a ideia dessa fotografia, então, que não fotografou algo, mas Thomas viu algo. Né? O Ron perguntou para o Thomas, né, o que você viu naquele parque. Essa é a foto que ele tirou. Aparentemente não é um corpo, é uma arma. Ele ficou encucado para onde essa mulher estava olhando. Ele começa a ampliar a fotografia. Vai fazendo um processo de ampliar, até ele encontrar uma mancha. Nós estamos vendo uma mancha aqui, que pode nada mais ser do que um arbusto. Um pedaço de árvore que caiu ali, uma folhagem. Nada nessa mancha está indicando que é uma cabeça de uma pessoa e um corpo. Ela está mesclando com o gramado ali. Está bem na textura do gramado. Por quê? Porque a imagem já não está mais nítida, ela está pontilhada. Ele foi ampliando, os pontos da imagem foram ampliando, a ponto de fundir os pontos daquilo que poderia ser o corpo com o gramado. E nada nos diz que ali é um corpo. Mas ele interpretou como sendo um corpo, nos disse que era um corpo, e a gente acredita que tem um corpo estendido. Então Ron pergunta a Thomas, o que você viu naquele parque? Thomas responde, nada. Simplesmente ele não viu nada, ele viu um casal ali, mas ele não viu o corpo e a arma. Então é isso, a ideia de que a interpretação muda o nosso modo de ver os gestos. E só mais um adendo, todo esse gesto, né, todo esse processo de interpretação dele, nasce sempre num gesto, a interpretação sempre nasce num gesto. O gesto de olhar e ampliar a fotografia, mas também o gesto do olhar da mulher. Se a mulher não tivesse abraçado o homem olhando para o lado, ele não teria ido atrás de querer saber o que ela estava olhando, por que ela estava olhando ali para o lado. E aí começa todo um processo de interpretação, sempre a partir de um gesto.
É interessante ver que toda vez que a gente vai interpretar algo, a gente parte de um gesto. É um gesto que nos leva a interpretar. A gente começa a interpretar. Então tem até uma passagem que o Umberto Eco fala do Moby Dick. Ele fala, a gente interpreta a ideia de Moby Dick, do caçador caçando a baleia, é a ideia da baleia branca. Se é aquele nosso anseio por algo, se é o nosso interior, nós estamos em busca de se autodescobrir, a baleia branca é o nosso destino. Só que tudo não passa da ideia de um homem caçando a baleia branca. Então partiu de um gesto. Alguém caçando uma baleia. Parte do gesto. Se não tivesse o gesto, tivesse só a baleia isolada e o homem isolado, o que é uma baleia sozinha? Ela não vai significar o nosso self se não tiver o homem caçando a baleia. Então é necessário sempre a ideia do gesto para se criar um processo de interpretação. Quando a gente interpreta um texto, a gente vai buscando referências no texto de fatos que aconteceram no texto para a gente localizar onde que esse texto se passa. O blow-up, quando ele amplia a fotografia, ele amplia nada mais que ele amplia o gesto. Aí ele traça o movimento desse gesto, ele faz uma anatomia do gesto. Ela estava aqui olhando para cá, então aqui tem algo. Se aqui tem algo, eu vou ampliar esse pedaço aqui da fotografia para ver o que era esse algo que ela estava olhando. Mas é toda uma atitude do gesto que leva ele a direcionar para onde ele quer ampliar, o que ele quer interpretar. E aí ele vai buscando a interpretação dele. Então é isso. Não consigo bater. Para acrescentar um pouquinho para vocês, que eu pus algumas coisas na bibliografia, eu acho interessante a gente trazer para o nosso grupo aqui de pesquisa, talvez até como uma proposta para um próximo encontro, se a gente não tiver nada para um próximo encontro, que a gente começar a discutir um pouco a expressão e as emoções do homem e dos animais do Charles Darwin. Eu acho que é um texto legal para a gente discutir e, a partir dele, buscar algum filme que a gente possa analisar por esse viés do Darwin. Darwin, ele faz uma análise, ele começou quando ele tinha ido para Galápagos, antes dele começar o estudo dele sobre a origem das espécies, ele começou, nesse início do estudo, ele começou a observar muitas relações entre o que os animais faziam e o que os seres humanos fazem. Comportamentos que eram similares no ponto de vista dele. Então ele via assim, o instinto do animal e o instinto do ser humano. E ele começou a buscar essa relação que ele chama de emoções, né, interpretação, a expressão das emoções, que nada mais é do que os gestos. Ele começou a analisar os gestos dos animais, os gestos dos seres humanos e ver como que os gestos se comunicavam acima das palavras. Então ele vem com uma frase muito interessante, onde ele fala do gesto da mãe e do bebê. Que o bebê se comunica com a mãe sem palavras. Um bebê chorando, a mãe sabe se aquele choro é de fome, se é porque a mãe saiu de perto dele, se ele sentiu falta da mãe, se ele está com dor de barriga, se ele está com sono, se ele está com alguma doença. A mãe sabe a partir do choro, consegue interpretar o choro do bebê. E o bebê não precisa de uma palavra, nem a mãe de nenhuma palavra para se comunicar com o bebê. São apenas gestos. Então é interessante pensar a partir de Darwin nisso, né? Como que os gestos comunicam mais. E aí eu penso até no que a gente conversou do filme do Moonlight. Quanto que as ações que não tinham falas eram mais importantes do que as que tinham fala. Como que o olhar do menino, quando ele sai correndo e se esconde naquela casa, pela primeira vez, ele sai correndo e se esconde numa casa ali, que os outros meninos estão correndo atrás dele, como que aquilo lá diz muito mais do que o diálogo todo dele com a mãe ou com o amigo dele. Como que aquele olhar dele ali de alguém que está sendo perseguido diz muito mais do que outras, né? Como que aquele gesto do cara colocar
segurar ele para ele boiar na água do mar, diz muito mais do que a conversa dos dois sentados na areia da praia. Tem que tirar aquele discurso todo dos dois conversando na praia ali e deixar só a cena do mar ali. A gente já disse tudo. Talvez o diretor tenha proposto colocar os diálogos, porque a gente está, mais uma vez, efeito da cultura. Culturalmente, a gente não consegue assistir um filme que não tenha diálogos. Filmes mudos não funcionam mais hoje em dia, né? A cultura hoje pede diálogo, pede fala. Então a gente acaba vendo o que o Flusser chama de pleonasmo do gesto, que é tipo o cara abrindo a porta e falando, estou abrindo a porta. Ou então uma cena de um filme que a pessoa fala assim, tá tocando o telefone, deixa que eu atendo, a pessoa levanta, vai lá e atende. Tipo, se ela levantou e atendeu, você já viu que foi ela que atendeu. O deixa que atende, ela falou para outra personagem que estava no filme e não precisa levantar. Mas pra gente que está assistindo não fez diferença nenhuma. Se ela não tivesse falado, levantado e atendido, o significado ia ser o mesmo. Mas é necessário colocar falas, e às vezes redundantes, porque a gente está numa cultura que nos leva à necessidade da fala. O que era uma cultura, outrora, gestual, se transformou numa cultura do discurso falado, né? A gente tem a necessidade da fala. Aí no livro Gestos do Flusser, ele fala sobre o gesto da fotografia, então ele analisa o gesto do fotógrafo enquanto realizador de uma fotografia, e ele coloca um parênteses muito interessante. Ele fala assim, houve uma época em que o jornalismo se bastava com a foto. Uma foto dizia muito mais do que 1000 palavras. Uma imagem diz muito mais que 1000 palavras. Mas, hoje, você vê mais texto do que foto nos jornais. O texto está cobrindo a fotografia, por essa necessidade que se criou, esse padrão se criou da palavra substituindo a imagem. Mas ele diz que basta uma imagem para dizer muito mais do que as palavras. Então ele faz até essa relação do que antigamente era o jornalismo em torno das fotografias, uma época em que o mais importante era a fotografia, e aí ele resgata ele fala até um pouco do Sebastião Salgado, como que o Sebastião Salgado conta tudo a partir das palavras, das imagens, das fotografias. Ele diz, um livro do Sebastião Salgado é só fotografia e conta inúmeras histórias que as palavras não dariam conta de contar. Então ele dá o exemplo do Gênesis do Sebastião Salgado. O Gênesis não é o Gênesis. O Gênesis é o mais recente, né? O outro do Sebastião, que é o dos índios lá, fugiu o nome agora. Mas é aquele livro que ele fala, que tem as fotografias que ele fez na Amazônia. E o interessante é que quando o Flusser comenta, né, desse livro, ele fala, o livro tem praticamente 400 páginas, sendo pelo menos uma fotografia por página, algumas páginas com 2 fotografias. Então são pelo menos 400 fotografias. E ele fala, se aquela história fosse contada em palavras, a gente teria pelo menos umas 5.000 páginas para tentar contar alguma coisa e ainda faltariam páginas. Então, né, o Igor, mas por exemplo, eu fico pensando qual a vantagem da gente ficar o tempo todo pensando se a imagem fala mais que a palavra, ou a palavra fala mais que a imagem, porque eu acho que a beleza está na gente trabalhar a diferença dessas Mas quando a linguagens, palavra né? vira, entre aspas, imagem, quando a palavra se torna poética, né? É aí que está a beleza do texto. Aí a gente entra na ideia do texto que... Então, mas quando que a palavra... Um texto de 2 páginas do Mia Couto diz muito mais do que um texto, às vezes, de 400 páginas. Não. É a ideia do texto, a palavra, enquanto... A ideia da imagem não é só a ideia da... Eu usei o exemplo que ele deu da fotografia, mas é a ideia da... Quanto que essa palavra, às vezes, ela pode dizer muito sem ela ser um discurso redundante, né? Sem ela ser um discurso que se repete.
Mas deve ser um discurso poético, né? Às vezes uma frase poética diz muito mais, né?